aí. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live aí do projeto de extensão de finanças pessoais com o Doutor Finanças, né? Professor Luiz, né? Quem ainda não o conhece, ele é professor da FAC, ele é um apaixonado pelo tema, dá umas dicas super importantes aí para a gente organizar nossas finanças, inclusive crescer o patrimônio. Então, ele tem muito aí a trazer para vocês sobre o tema na área. Grande especialista e grande referência para mim e para o mercado aí, ele é uma referência no assunto. Então, mais uma vez aí, professor Luiz, super agradeço aí a sua pré-disponibilidade com esse projeto de extensão tão importante aí para os nossos alunos, né? Então, todo mundo que está aqui recebeu lá o link de inscrição no projeto, né? E o professor Luiz Antônio vai explicar aqui como deve ocorrer o funcionamento aí da atividade. Então, professor Luiz, super obrigado mais uma vez. Boa noite, professor Fred, boa noite a todos. Queria solicitar a presença do André, que tem um recado sobre a nossa FAC. É isso mesmo? André vai entrar aí? Ok. Boa noite, professor Fred, boa noite, professor Luiz. Boa noite, pessoal. Pessoal, um recado rápido para vocês. A gente vai colocar a lista de presença aí na tela daqui a pouco, tá? Eu estou colocando daqui a pouco para vocês. Mas eu queria, adicionalmente, pedir a vocês que colocassem aí no chat o presente, né? Então, coloque o seu nome e coloque presente, porque eu vou bater essas duas informações, né? Eu vou pegar a planilha, depois com as assinaturas, e vou colocar e vou bater com as informações que vocês colocarem aqui na tela, tá? Então, só colocar no chat presente e assinar o formulário a hora que eu colocar o link, tá bom? Bom projeto aí para vocês. Um abraço. E se inscrevam no canal da FAC, né? Olá, pessoal. Se inscrevam no canal da FAC. Isso aí, pessoal. Grande abraço. Prazeraço. Obrigado, André. Professor Luiz, a palavra é toda sua. Muito grato, professor Fred. Boa noite a todos. Inicialmente, quero pedir desculpas. Isso era para já ter sido feito na semana passada. A gente esteve aqui em Pirapitinga, Minas Gerais. Estou nessa cidade. Alguns problemas técnicos, problemas resolvidos. Vamos em frente, né, professor? Eu garanto que vai ser uma apresentação bastante rápida. Eu diria que em torno de 40 minutos a gente já vai ter acabado. Bom, pela segunda vez consecutiva, o nosso coordenador solicitou da disciplina de finanças pessoais a participação nesse projeto de extensão. Todos nós sabemos o como é importante essa integração da universidade em relação ao ensino e pesquisa com a comunidade em que ela está inserida. Então, nós temos, na disciplina de finanças pessoais, um ambiente muito rico que une tanto ensino quanto pesquisa para levar conhecimento para a sociedade. Então, houve essa solicitação e, obviamente, é de interesse meu, é de interesse da disciplina. Nós estamos já na segunda edição desse projeto. A gente já acumulou mil e poucas respostas do semestre anterior. Esperamos atingir um pouco mais, entre 1.000 e 2.000 respostas, talvez até mais, porque agora tem mais alunos participando nessa edição. Eu vou seguir uma apresentação, não chega a ter nem 20 slides. Rapidamente, eu acho que a gente vai acabar. Vamos lá, então. Bom, estamos aqui no projeto de extensão universitária em finanças pessoais. Esse é o sumário que eu preparei. Parece que tem muita coisa, mas, na verdade, é porque é um assunto que está extremamente dividido. Ele vai falar um pouquinho, bem rapidamente, o que é em si, e o que é essa tal da extensão universitária. Vou falar um pouquinho sobre a disciplina das finanças pessoais aberta nesses dois itens, como ela era até 2023, primeiro semestre, e 2023, 2 em diante. Alguns dados já tabulados antes da edição do semestre passado, como é que isso está se comportando, o que esse projeto de extensão está trazendo para a disciplina de finanças pessoais, e vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse projeto piloto, que é um projeto que eu estou conduzindo. Estou contando com a participação dos alunos, com a minha própria, no sentido de obter dados
para entender melhor como as finanças pessoais das pessoas de um modo geral. Esse projeto, portanto, ele visa a obter informação dentro da sociedade para que nós, dentro da academia, possamos dar uma misturada nesses dados e fazer algumas inferências, ou seja, tentar estimar como é o universo que a gente atende com base nessa amostra que a gente vai coletar. Vou falar um pouco sobre as perguntas, não vou entrar em detalhe, porque são 23 perguntas, vou falar por alto sobre elas, um pouquinho sobre o link que vocês vão receber para responder e, finalmente, eu vou fechar ali com as perguntas. Bom, aí é simplesmente um printzinho da apresentação que foi feita em novembro. Lá em cima vocês podem ver o nosso coordenador com um sorriso maravilhoso, porque, obviamente, ele coordena o melhor curso, né, universitário que existe na nossa UFRJ e também, por extensão, aí na UF. O professor que conduz a disciplina. Então, uma fotozinha rápida de como foi essa apresentação no semestre passado. Então, meus amigos, a extensão universitária, eu peguei uma definição rapidinho, ela é uma ação da universidade, ou seja, quando a gente fala de extensão, a gente está falando em trabalho, em execução de ações. Então, é uma ação da universidade junto à comunidade. Não há extensão se a comunidade não participar. Que possibilita o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio de ensino e pesquisa desenvolvidos na instituição. Como finanças pessoais é uma disciplina conduzida por mim que envolve bastante questão de ensino, ou seja, eu vou até as fontes, trago o que está nas fontes para as aulas, como também produzimos dados e, com base nesses dados, fazemos pesquisa. Então, o que a extensão faz? Vai pegar a parte do ensino, a parte da pesquisa, que já são conduzidas normalmente, e a gente vai fazer uma interação com a comunidade, como está dizendo aí na primeira linha. Nós, é o lado acadêmico, professores, técnicos administrativos e alunos, de mãos dadas com a comunidade. A comunidade, a gente tem essa expectativa, ela tem ansiedade por conhecimento, por pesquisa. Nós vamos levar esses resultados, digamos assim, desses estudos e dessas pesquisas para a comunidade. E vamos obter dela alguns dados, de modo que essa pesquisa fique cada vez maior, cada vez mais densa, cada vez mais profunda. Essa disciplina que eu conduzo, ela basicamente estuda a aplicação de conceitos financeiros e econômicos nas decisões financeiras de uma pessoa ou de uma família. Então, basicamente, finanças pessoais seria como você lidar com o seu dinheiro para si próprio, como indivíduo, dentro da sua família, de modo que você possa aproveitar a sua vida laboral, onde você vai obter algum tipo de renda, tentando transformar isso o máximo possível em bem-estar. Em finanças pessoais, são considerados eventos financeiros de cada indivíduo, daí o nome finanças pessoais, bem como sua fase na vida para auxiliar no planejamento financeiro. Então, planejamento financeiro é um tópico, digamos assim, bastante recorrente em termos de finanças pessoais. Bom, como eu disse antes, na minha opinião, é a melhor disciplina do nosso curso. E aí eu queria deixar um recado muito importante para todos nós que somos ou estamos para ser contadores e estamos lidando com uma coisa chamada finanças pessoais. E aí uma referência, um livro muito relevante, conhecido no mundo inteiro, chamado Pai Rico, Pai Pobre. A propósito, aí por volta do ano 2000, uma aluna de graduação do campus Praia Vermelha, vendo eu falar sobre contabilidade introdutória, falou: professor, isso que você fala está no livro tal. Ela me apresentou esse livro. Eu diria que foi a porta de entrada para este assunto academicamente. E aí, como eu estou fazendo, neste momento, a transcrição deste livro para um arquivo em PDF, para que eu possa estudar só os pontos que eu acho importantes, por um acaso, por um grande acaso, tem alguns dias eu passei por essa citação aí. E aí eu queria alertar a todos que estão aqui presentes o quão importante é a ciência contábil, esse objeto de estudo que a gente está trabalhando aqui, alguns como professores,
é o nosso caso aqui, professor Fred e eu, e os alunos no caminho aí para se tornarem contadores. Vejam bem, senhores, a contabilidade é possivelmente um dos assuntos mais áridos do mundo. Provavelmente já passaram por isso, tentando explicar o que é débito e crédito para outras pessoas, origens, aplicações, essas coisas assim. E pode também ser o mais confuso. Depois que a gente estuda, já não é mais tão confuso assim. Mas, vamos lá. Se você quiser ser rico, não sei se isso te interessa, tá? Se você quiser ser rico, pode ser o assunto mais importante. Então, este livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele faz muitas referências à contabilidade. Ele, o Robert Kiyosaki, que escreveu o livro, não é contador, mas ele contou com a Sharon Letcher. Ela auxiliou no discurso dele sobre planejamento financeiro, fluxo de caixa, com os conhecimentos dela, que é uma contadora. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Tá? Se dar bem em finanças pessoais, se você já é contador, eu diria que 90% da atividade, digamos assim, já está feito. Então, está aí a dica, pega quem quer. Até 2023, eu tinha esses 4 enquadramentos da disciplina. Eu falava basicamente sobre endividamento, orçamento, poupança, investimento e fruição ou usufruto. Então, isso era um conteúdo baseado nos estudos que eu faço e eles foram até 2023, 1. Em 2023, 2 para frente, que foi o período passado, eu passei a usar essa apostila que está aí do lado direito, do Banco Central. Então, eu envio essa apostila para os alunos, esmiuço ela através das aulas, cobro o conteúdo nas provas e ela está basicamente dividida em 6 assuntos, né? Relação com dinheiro, orçamento, uso do crédito, consumo, poupança e investimento e prevenção e proteção. Então, eu quis tirar um pouco da minha visão pessoal das finanças pessoais com base no que eu estudo e coloquei um conteúdo, digamos assim, mais institucional, do Banco Central, que já tem uma apostila difundida para o Brasil inteiro. Então, a minha intenção é conduzir o curso nesse sentido. Então, período passado e esse já foram dentro dessa modalidade. Aí estão alguns dados que eu já coletei antes desse projeto que o professor Fred me chamou para participar. Então, a gente tem aí a distribuição, essas três linhas aí, são a renda, a renda média das pessoas desde os 20 até os 70 anos, também a quantidade de bens e direitos dessas pessoas e o seu patrimônio líquido. Aliás, essa vermelha aí, se não me engano, são as obrigações. Então, a satisfação que eu tive quando eu montei esse gráfico com base empiricamente nos dados que eu coletei ao longo de hoje, já mais de 900 atendimentos, quando eu comparo esse tipo de gráfico, que eu tenho 2 meus atendimentos, com os gráficos que eu vejo, tanto do Brasil como fora do nosso país, eles são muito similares, o que significa dizer que os dados com os quais eu trabalho, dentro do meu projeto de consultoria, que é gratuita e está disponível para qualquer pessoa que esteja aqui assistindo ou não, eles têm uma similaridade muito grande com o que acontece aí, tanto no Brasil como no mundo, o que diz para mim que os dados com os quais eu trabalho são muito reais, são muito representativos. E com o trabalho do período passado, com também o trabalho desse período, que tanto o CEDERJ quanto alunos do curso presencial vão nos ajudar a coletar, é fazer este gráfico ficar mais representativo, mais denso, mais parecido com o que a gente tem na vida real, tornando a nossa disciplina uma disciplina nada teórica, quer dizer, toda a teoria que ela tem, a gente vê que ela está sendo, digamos assim, conferida com a vida real. Isso traz para quem pesquisa, para quem estuda finanças pessoais no nível superior, que é o nosso caso, muita alegria. Então, está aí um dos resultados que eu já obtive antes mesmo de começar esse projeto de extensão. Qual é a missão de vocês, de cada um dos alunos que está aqui participando? Coletar dados de apenas 5 pessoas, incluindo o seguinte. Então, aí estão resumidos 4 grupos, digamos assim, dessa coleta que a gente vai fazer. São dados socioeconômicos, como idade, renda, nome, etc. A gente quer saber quem é essa pessoa.
Informação sobre o fluxo financeiro e econômico. Então, como essa pessoa lida com renda e gastos, basicamente. Informação patrimonial, bens, direitos e obrigações. Como todos aqui somos contadores ou quase contadores, não há qualquer segredo aí. E, finalmente, alguns outros itens relacionados a essas questões das finanças pessoais, como sensação de bem-estar, felicidade e outras coisas. Por que eu incluí essas questões? O meu doutorado foi na psicologia, observando algumas correlações que existem entre esses dados de como a pessoa se sente em relação ao seu bem-estar, à sua felicidade e as condições dela em finanças pessoais. Então, digamos assim, o que todo pesquisador quer? Muitos dados. Então, se a gente pega muitos dados e faz correlações para estabelecer até que ponto uma determinada variável se relaciona com outra, então a gente começa a fazer inferências, começa a fazer suposições, deduções de como a sociedade é com base nessa amostra. Ou seja, é o paraíso dos pesquisadores. Por isso que o professor teve essa ideia de por que essa disciplina ela tem bastante possibilidade de interação com a sociedade. O que a gente vai fazer? Vai coletar dados na sociedade para poder fazer aquele gráfico ficar ainda mais representativo. E, um pouco além do que aquele gráfico está mostrando, a gente vai tentar ver, por exemplo, será que ganhar mais ou ganhar menos influi no bem-estar da pessoa? Ter mais dívidas, ter menos dívidas, tem alguma relação com a felicidade da pessoa? É o que a gente vai tentar descobrir com base nesses dados. Qual é a sua missão? Obter 5 questionários respondidos, cada um deles com 23 perguntas. Você pode escolher 2 opções. Ou você manda o link para a pessoa, e a pessoa, com base em alguma orientação sua, provavelmente superficial, vai ela própria entrar no link e responder. E eu sugiro que você não faça isso, mas muita gente faz e a maioria das vezes dá certo. Ou você obtém as 23 perguntas com essas 5 pessoas que você vai entrevistar e você próprio entra no link e lança. Porque a primeira pergunta que é questionada justamente é o seu nome completo. Essas perguntas, essas respostas vão para uma planilha que o programa vai dar para mim e eu vou poder diariamente, praticamente, ver se você completou as 5 perguntas ou não. E, no final das contas, essa vai ser a chave para saber se você passou, digamos assim, por esse projeto de extensão ou não. Se houver 5 questionários respondidos corretamente e completamente, você vai receber, digamos assim, a carga dessa extensão. Se tiver 4, por exemplo, você não vai. Se você quiser ajudar esse curso, esse professor, esse pesquisador, por que não? 10, 15, 20. Às vezes, alguns fazem isso também. Então, não está limitado a 5, mas 5 é o mínimo, ok? Essa é a sua missão. Então, isso é o que você precisa fazer nesse projeto de extensão. Essa interação com a sociedade vai se dar na coleta de dados de como essas pessoas conduzem as suas finanças pessoais e numa outra vertente mais psicológica, a gente vai tentar obter informação de como essa pessoa está em termos de bem-estar, de felicidade, para que a gente possa fazer o cruzamento, a correlação entre algumas variáveis e poder inferir sobre a sociedade. Por exemplo, caramba, as pessoas, mesmo endividadas, estão felizes. Não sei, a gente vai ver isso. As pessoas, mesmo ganhando mal, estão felizes. Ou a gente pode ver que um determinado acréscimo na renda corresponde a um determinado acréscimo na sociedade, na felicidade. São essas coisas que a gente vai tentar medir com base nos dados que vocês vão colher. Bom, agora tem 4 fotografias, rapidamente, sobre como esses dados aparecem para mim depois que vocês preenchem os questionários. Então, vocês podem ver aqui embaixo, onde está 2.2, logo abaixo tem 1.181 respostas. Então, quando eu fiz o print dessa tela, tinha
1.181 respostas que deram para mim esta visão, por exemplo, da idade das pessoas que responderam. Eu coletei as idades. Então, a gente vê aí que 30,8% tem entre 31 e 40 anos de idade. Então, isso é uma informação importante. A idade, como a renda, como a quantidade de dívidas, etc., são informações importantes para a gente fazer aquelas inferências sobre as quais eu falei. Uma segunda pergunta que tem lá, né? Nível de escolaridade. Então, a gente vê aí que 37,1% tem ensino superior, 31% tem ensino médio, e assim por diante. Isso também é digamos assim, uma variável importante para a gente saber como a pessoa está se comportando com as suas finanças e o quanto disso está relacionado, ou deve estar relacionado, ao seu nível de instrução. E aí, já entrando um pouco mais na psicologia, em relação ao bem-estar, como a pessoa entrevistada, ou seja, aquela pessoa que você está tentando a participação, como ela se sente pensando em sua vida como um todo. Então, isso é um teste específico da psicologia, que eu fui lá na minha tese e peguei lá um tipo de pergunta com a qual eu trabalhei no meu doutorado e trouxe para cá. Então, a gente vê aí que no verde, olha, 39,9%, ela está numa escala de 1 a 5, ela está no 4 no seu bem-estar, ok? 20% está no topo. Então, 1/5 das pessoas está tão feliz quanto pode ser. É isso que esses dados aí estão dizendo. Quando tem essa pergunta, se a pessoa está satisfeita com a sua própria vida, né? Então, aí, 33% mais ou menos, no índice de uma relação de 1 a 5, está no 4. Então, diria que a maioria das pessoas está bastante satisfeita com a sua vida, né? Então, são algumas medidas não financeiras, digamos assim, que a gente vai tentar avaliar. Eu falei que eram 4, né, mas foram só 3. Não, vamos lá. Idade, escolaridade, bem-estar e satisfação com a vida. Então, são 4 das 23 perguntas já nas respostas tabuladas, que o Google já faz isso automaticamente para mim. Na hora que você preenche lá o seu formulário, isso vai para uma planilha e a planilha já faz esses estudos aí para mim. E, obviamente, lá como pesquisador, eu pego isso e comento nas aulas, comento nos artigos, comento nas palestras que eu faço. Bom, como será a coleta? Através do Google Forms. Pouca coisa aqui antes da nossa apresentação, eu enviei um link para o professor Fred, que já testou lá, e depois eu vou enviar para vocês. Tá? Então, eu vou precisar do e-mail para enviar os formulários. Ou os e-mails vão vir para mim, como foi no caso de novembro do ano passado, ou eu mando o link para alguém que distribui para os alunos. De alguma forma, você vai receber um link e vai replicar esse link para 5 pessoas ou mais que você pretende entrevistar. Lembrando que eu acho melhor você coletar as informações para que você sinta efetivamente qual é a resposta, já sendo, digamos assim, fazendo as vezes de um pesquisador, né? Ouvindo as pessoas para você fazer o seu rascunho e depois você mesmo lança no formulário. Por quê? Se a pessoa esquecer um dos seus sobrenomes, em vez de Z, colocar S, em vez de I, colocar Y, a pessoa às vezes não lembra do seu nome completo, a pessoa vai ter feito o questionário para você, só que ele não vai computar. Eu não vou ter como relacionar esse questionário preenchido com um nome que não existe para que você tenha o seu certificado, digamos assim, da extensão. Então, a minha sugestão é que você deixe bem claro como é o seu nome completo para essa pessoa, ou você coleta as informações e você mesmo lança no formulário. Porque aí é rapidinho, você senta, em 10 minutos você lança tudo. Tá? Então, a identificação do aluno será pelo seu nome completo. É o primeiro item a ser lançado. Eu sugiro coletar os dados do próprio aluno e o próprio aluno lançar no formulário. Foi isso que eu acabei de falar. Se houver dúvidas, eu poderei orientar o lançamento. Então, lá no final desse slide vai ter o meu e-mail e a maioria de vocês sabe por causa do sistema da universidade, envia um e-mail e eu vou procurar responder o mais rapidamente possível. A base de dados poderá ser utilizada como um laboratório de estatística. Então, em aulas de estatística, em aulas de finanças pessoais, em
algum aluno que queira fazer uma pesquisa de monografia, a sua monografia com base nesses dados, com o maior prazer eu vou ceder os dados para que isso possa ser feito, tá? Bom, como será a coleta? As 23 perguntas estão divididas nesses 5 grupos, tá? Primeiro, identificação do aluno CEDERJ ou presencial Praia Vermelha, ou Cidade Universitária ou UF. No segundo lote de perguntas, os dados do respondente, tá? Ele vai falar idade, renda, dívida, etc. Terceiro grupo, dados financeiros ou econômicos do respondente. Quarto, aquelas perguntas sobre bem-estar e finanças pessoais. E 5, satisfação da vida. Quando você clica no item para ser respondido, ele abre uma lista, então a pessoa vai lá e clica qual é a resposta. E na maioria das vezes é intensidade 1 até intensidade 5. Se o que está sendo perguntado, no seu caso, a pessoa que está respondendo é muito forte, você vai lançar 5. Se for muito fraco, você vai lançar 1. Se for mais ou menos, você vai colocar no meio ali, que é o 3. Então, a gente vai ter uma ideia da intensidade daquilo que está sendo perguntado dentro desses grupos aí, tá? Então, do lado esquerdo, nós temos um print de como isso chega por e-mail, o link. Também pode chegar, no caso daí do lado esquerdo, embaixo, esse botãozinho aí que você aperta e já cai direto no questionário. Então, tanto pelo link como pelo botãozinho, a gente cai desse do lado direito aqui, tá? Extensão em finanças pessoais, 2024.1. Então, tem ali as perguntas, já está ali, ó, nome completo do aluno. Você coloca, ali está escrito CEDERJ, porque eu não tinha feito a alteração, tá? Está só assim agora. Nome completo do aluno, independentemente de ser do CEDERJ, da Praia Vermelha, da UF ou do Fundão. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Ou você vai receber o link, como está em azul, ou esse botãozinho para apertar, ou em qualquer um dos dois você vai cair dentro desse questionário aí. Bom, como será a coleta? As questões que vão ser respondidas. Basicamente, as perguntas são nome completo do aluno, lembrando, é a primeira pergunta que vai ser respondida. Primeiro e último nomes do entrevistado, eu não preciso saber o nome da pessoa, mas para fim de controle mínimo, apenas o primeiro e o último nome de quem está sendo entrevistado. Idade, sexo, escolaridade, estado civil, ocupação, quantidade de pessoas que trabalham e residem com o entrevistado, renda familiar, valor aproximado de bens e direitos, tipos de investimentos, obrigações, informações sobre o cartão de crédito, cheque especial, fluxo de caixa e, finalmente, se faz orçamento. E a parte da psicologia, né? Como se sente em sua vida, se mais triste ou mais feliz, conhecimento sobre finanças pessoais, proximidade da vida que a pessoa está vivendo em relação ao ideal que ela pensa, condições gerais da vida, está faltando a letra D aí, satisfação com a vida, conquista na vida e o que mudaria se ela fosse viver novamente. Então, como eu não sou psicólogo, apenas fiz o meu doutorado na psicologia, eu não saberia dizer a profundidade, a efetividade dessas perguntas com relação ao psicólogo entender se a pessoa é uma pessoa feliz ou não. Mas, efetivamente, são testes mesmo da psicologia que tem essas perguntas, e aí esse foi o meu trabalho de doutorado, pegar essas medidas de psicologia com algumas medidas de finanças pessoais para ver se as pessoas... será que ter mais dinheiro, mais patrimônio líquido, necessariamente corresponde a ser mais feliz? São coisas que a gente vai tentar inferir com base nesses dados aí que a gente vai conduzir. Então, como eu disse, olha aí, estamos 8h35, terminei, está aí o meu e-mail, tá? Ele é bem simples de lembrar, Luiz com Z, Antônio Leal, @facufrjbr, ou meu Instagram, esse já não é tão fácil, Luiz Oxendorf, meu nome é alemão, também é bastante fácil me achar aí. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Professor Fred, eu lhe devolvo a palavra e agradeço de coração por ter lembrado do meu nome para fazer essa coleta de dados. Um forte abraço. Gente, que bacana, né? A fala aí do professor Luiz.
Isso com certeza vai fazer a gente refletir aí até sobre os nossos gastos pessoais, né? Se a gente está no caminho ou não. Muito interessante. Eu vou depois pegar o link aí da pesquisa que o professor Luiz Antônio está propondo, né, para vocês, e aí o Ademir, que disparou os e-mails, ele vai também disparar aí, tá? Tanto para os alunos do EAD C10 como para os alunos do presencial, ele vai encaminhar esse link aí via e-mail para vocês. Qual que é o prazo, professor Antônio, para eles responderem? Professor, para mim, o prazo é indiferente. O prazo que o senhor determinar, para mim, está ok. Eu só queria lembrar, tem pessoas aqui no chat perguntando falando sobre perguntas, eu não sei se vai haver essa possibilidade de perguntas ou não, só lembrando, tá? São perguntas sobre o projeto? Deixa eu tentar achar aqui. Não, acho que eles só estão perguntando se vai ser aberto para perguntas. Eu não sei exatamente que tipo de perguntas vão ser. Pode, a gente tem uns 5 minutinhos aí para o pessoal perguntar. Vamos lá. Eu acho que 5 minutos, sim. Professor, eu posso colocar algumas perguntas na tela, se vocês quiserem. Poxa, joia. São muitas perguntas, né? Não sei se vai dar tempo para todas, mas eu vou colocar algumas aqui. Ok. Só lembrando também, professor Fred, eu já estou em comunicação com o André, só não está andando muito por culpa minha, por causa de algumas coisas, mas eu tô numa parceria com o André para a gente fazer um projeto de colocar finanças pessoais gratuito para a sociedade na página da FAC. Pô, que legal. Então, em algum momento, isso aí vai vir à tona e, obviamente, vai indicar esses dados que a gente está colhendo já de forma analisada e evidente lá para todo mundo tomar conhecimento. Tá aí uma pergunta aí. O Pedro está me desejando boa recuperação da cirurgia. Eu fiz cirurgia de hérnia, professor, sexta-feira. Estou em recuperação. Está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Professor, tem uma pergunta aí da Ellen Gabriela. Não sei se foi comentado anteriormente, mas podemos fazer essa pesquisa com qualquer pessoa ou tem que ser aluno? Não, qualquer pessoa. Na verdade, para fins de estatística, André, quanto mais misturado tiver, melhor. Então, eu tenho uma faixa de idade entre 20 e 70 anos, que seria, assim, o ideal. Mas abaixo de 20 e acima de 71, não tem problema. O ideal, para mim, é que seja entre 20 e 70 anos. Isso é um exemplo. Qualquer tipo de renda, qualquer tipo de patrimônio líquido, qualquer tipo de obrigações, dívidas, de qualquer jeito, tá? Então, o que eu queria é que fosse o mais aberto possível. E vamos tentar obter mais do que 5 respostas. Seria muito bacana. Beleza. Precisa do CPF da pessoa no formulário? Eu acho que não, né? Eu preenchi CPF, o formulário. Não. Só o primeiro e o último nome para ter um mínimo controle, professor. Eu não quero saber qual é o nome da pessoa todo. Assim, sei lá, o meu nome, Luiz Antônio Alexandre Leal. Eu colocaria Luiz Leal. Assim, eventualmente, uma auditoria que precisasse ser feita vai achar o meu formulário, digamos assim. Mas não é uma coisa muito evidente. A identificação não é necessária. Tem uma pergunta aí da Tainá. Nos dados de informações pessoais, tem localidade? Pois o local de moradia influencia... Não tem. Eu acho que não tem. Não. Deveria ter até, mas eu tenho alguma dificuldade, porque tem algumas pessoas que residem fora. Por exemplo, eu sou um professor da UFRJ, né, Rio de Janeiro, cidade, e moro em Pirapitinga, Minas Gerais. Né? Como é que eu... É uma coisa meio confusa. E tem gente que também estuda lá na Praia Vermelha, estuda no Fundão, e reside em vários municípios. No caso do CEDERJ, a gente tem, se não me engano, são 9 polos diferentes, com um monte de municípios. Então, ficaria um pouco difícil organizar isso. É uma resposta importante, mas ainda não está sendo coberta. O questionário, a Isabela perguntou sobre o questionário, né? A gente vai mandar via e-mail, tá? No máximo até amanhã, vocês devem estar recebendo aí esse link via e-mail. A Ana Paula está dizendo que amor é disciplina. Agradeço, Ana Paula. Mas aí o sorriso. Quem está mais feliz é o nosso coordenador. É o mesmo sorriso do ano passado. Que bom quando os alunos estão gostando, curtindo, né? Isso é a nossa maior recompensa aí. Professor,
o que é melhor do que falar de contabilidade? Isso é tudo de bom. Dentro da contabilidade, falar ainda de finanças pessoais, meu Deus, isso é muito bom. Paraíso. Pessoal, olha só, vamos tentar deixar combinado já uma data, até porque, assim, muitos precisam dessas horas para se formar, né? Então, a gente disparando amanhã, dia 12, dando uma semana, até dia 20, para vocês coletarem, tá razoável uma semana, ou até dia 25, então vamos aumentar aí 2 semanas, tá? Então, 2 semanas para coleta, aí depois o professor Luiz Antônio vai ter que trabalhar isso e me passar um relatório para que a gente possa lançar no SIGA e no Sistacad, pessoal do CEDERJ, as horas para que sejam computadas. Tá combinado até dia 25, então? Tá ótimo. Professor, só lembrando para todos, quando der 25, meia-noite, se eu tiver acordado, eu faço rapidinho o relatório e mando. Se não, no dia 26 pela manhã, eu entro lá, pego a planilha, edito os dados e vou mandar para você. Ó, fulano respondeu tantos, fulano respondeu tantos, ok? Vai ser basicamente assim. Então, por isso que eu queria lembrar, muito importante o próprio aluno fazer o lançamento, porque ele vai ter certeza que o dado entrou. Se ele manda para a pessoa, quem está respondendo não sabe se é Luiz com Z ou Luiz com S, se é L ou se é U, se tem 2 letras S, se é I ou é Y. Então, é melhor a própria pessoa responder os dados. Coleta a informação e ela própria lança no formulário. É o que eu sugiro. Maravilha, então. Então, beleza, senhores. Super agradeço aí, então, a presença de todos, né? Talvez hoje tenha, por motivos, né, para nossa sorte ou não, mas não teve aula presencial, né, por conta lá da questão que estava tendo na Operação Policial na Maré, então propiciou que todos pudessem aí estar participando dessa brilhante palestra aí, atividade do professor Luiz, tá? Então, espero que todos possam cumprir aí o combinado, os 5 questionários que vocês deverão responder, né, o link lá, a gente vai encaminhar, dia 25 é a data limite, né, para encaminhar os 5 formulários, e aí o professor Luiz vai me passar para a gente poder lançar, especialmente para aqueles que precisam e querem se formar ainda esse semestre, tá? Professor, mais uma vez, super obrigado aí pela disponibilidade em colaborar, trazer esse vasto conhecimento que só agrega aí para os nossos alunos. André, também super obrigado. André, sempre que a gente pede o apoio aí no audiovisual, tá lá prontamente, dando todo esse suporte maravilhoso, cada vez melhor, com um videozinho lá de introdução. Parabéns aí pela dedicação e pelo trabalho, André. Senhores, boa noite a todos. Excelente Dia dos Namorados para quem vai comemorar amanhã. Ó, só lembrando, educação financeira se paga. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Ademir, nosso tutor que está aí presente.